Sentar-se. Pai, glorifica o teu Filho. Queridos irmãos e irmãs, querido amigo imperador, sua esposa, reverendo diácono, nós estamos vivendo este momento memorial da igreja. A igreja, como obra de Deus, nasce do derramamento do Espírito Santo. E é justamente o pedido para o derramamento do Espírito que a comunidade apostólica faz em comunhão com Maria no cenáculo, que nos leva a celebrar esta novena, a pedir a efusão do Espírito Santo na nossa vida, na vida da nossa comunidade e na nossa família. A palavra de Deus para nós hoje nos mostra duas realidades muito interessantes e importantes para compreendermos de que forma a comunidade foi se aproximando do Pentecostes. O Pentecostes não aconteceu de uma hora para outra. O Pentecostes não aconteceu do nada. Eles se prepararam para aquele momento em que nascia a igreja. E a igreja nasce do derramamento do Espírito Santo no coração da comunidade que reza, da comunidade que está unida, da comunidade que não se dispersa, da comunidade que persevera na oração, da comunidade que está junto de Nossa Senhora pedindo: vem Espírito Santo. É bonito ver nos Atos dos Apóstolos esse testemunho de Paulo, prisioneiro do Espírito. Paulo, prisioneiro do Espírito Santo. Espírito que é conselheiro de Paulo. Espírito Santo que mostra para Paulo o que ele deve dizer, o que ele deve pregar, aonde ele deve ir, o que ele deve fazer. A oração de Paulo é uma oração profundamente afetiva. Ele está abrindo o seu coração para os anciãos, para os homens mais velhos do seu grupo, para dizer a eles que ele sempre os respeitou e tudo o que ele fez foi porque, temente a Deus, ouviu do Espírito Santo e acolheu a vontade de Deus. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas dores, mesmo com a ingratidão de muitas pessoas, Paulo não titubeou em buscar, depois de sua conversão, fazer em tudo a vontade de Deus. E como ele vai dizer isso ao coração da comunidade? Ele vai abrir o coração dele. Olha, eu sempre os respeitei, mas se em algum momento uma palavra, um gesto meu chegou de alguma forma a vocês que pareceu não respeitá-los, compreendam, eu o fiz prisioneiro do Espírito. Ou seja, ele se colocou como instrumento nas mãos de Deus. Ele se permitiu ser usado por Deus para operar uma obra de salvação na vida daquelas pessoas que ainda precisavam ouvir o nome de Jesus. E não simplesmente ouvir como alguém que conta uma história. Não. Paulo fala com propriedade. Ele vai anunciar o querigma. Ele vai tentar seduzir corações para Deus, a fim de que, depois de escutar a pregação de Paulo, depois de escutar o anúncio de Paulo, a comunidade sedenta de Deus peça o batismo. A comunidade com sede de Deus queira participar do corpo de Cristo que é a igreja. Por isso que Paulo, ele é incansável. Todo o tanto que ele faz, ele ainda acha pouco, porque ele deveria fazer muito mais. E ele vai compreendendo que
é o Espírito Santo de Deus que vai mostrando os caminhos, que ele vai de cidade em cidade pregando, que ele não precisa se desesperar diante das dificuldades. Por quê? Porque é Deus que sustenta, é Deus que ampara, é Deus que vai mostrando por onde ele deve caminhar, que palavra ele deve utilizar, para ele não se deixar levar por vaidade humana, ou ainda por um conforto encontrado em uma ou outra cidade, de modo que Paulo é um exemplo para nós. Prisioneiro do Espírito, ele vai dizer. O que quer dizer isso? Alguém que abdicou da sua vontade para viver a vontade de Deus. E isso, de modo sensível, Paulo não vai esconder de ninguém. Tudo que eu fiz, tudo que eu realizei, toda a minha vida, foi uma resposta de amor ao amor que primeiro me amou, mesmo eu tendo tantos pecados, mesmo eu tendo perseguido cristãos, mesmo eu tendo participado de momentos de martírio de homens e mulheres que abraçaram o nome de Cristo antes mesmo de eu dizer o meu sim definitivo. Deus viu em Paulo que ele era suficiente para a sua obra. Não por ele mesmo, mas porque viu em Paulo uma folha em branco, onde ele podia escrever uma história, onde ele podia esboçar a sua vontade, onde não havia ali amarras à vontade de Deus. Porque celebrar o Espírito Santo de Deus é celebrar Deus em movimento, ou o movimento de Deus na nossa vida. A gente sabe que se ficar parado, tudo começa a se enrijecer. É preciso se articular. E na comunidade, aonde o Espírito age, ele deseja articular corações, para que a vontade de Deus se expanda, para que o rosto de Deus seja apresentado às pessoas, para que mais corações conheçam do amor de Cristo. E é por isso que no Evangelho, esta passagem da oração sacerdotal de Jesus, ela tem como marca central a glória de Deus. Antigamente, quando os monges escreviam uma carta, os beneditinos em específico, eles escreviam por primeiro na frase: em tudo Deus seja glorificado. Em tudo Deus seja glorificado. E aqui Jesus fala da glória do Pai. Pai, glorifica o teu filho. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. E assim, esse poder que o Senhor deu a ele sobre todo homem, ele possa dar, conceder à humanidade toda a vida eterna. É uma oração profunda. A oração de Jesus ao Pai por nós é uma oração de intercessão. Ele pede por um terceiro, ele não pede por ele. Ele pede pela humanidade inteira que foi confiada aos cuidados dele. Ele pede por mim e por você. Ele pede por aqueles que vieram antes de nós. E ele também intercede por aqueles que virão depois de nós. Porque a oração sacerdotal de Jesus alcança todo o gênero humano. Toda a humanidade é apresentada por Jesus ao Pai. Na sua necessidade, na sua limitação, na sua dor, na sua angústia, no seu sofrimento, Jesus está pedindo por nós, Jesus está intercedendo por nós. E a consequência dessa oração será o derramamento do Espírito Santo. Não foi porque eram fervorosos que o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, não. Mas só ficaram fervorosos porque o Espírito Santo foi derramado no coração deles. Veja que Jesus pede esta glorificação para que o Pai permita que Ele glorifique o seu nome. E esta glória será completa quando manifesta o Espírito Santo de Deus.
na vida da igreja, porque será o novo jeito de Deus permanecer em nosso meio, quando tomarmos o conhecimento e a posse dos dons do Espírito Santo, permitindo que Deus complete na nossa limitação aquilo que Ele deseja realizar no mundo. Porque Deus quer agir no mundo e Ele poderia agir sem nós, mas quis contar com a nossa limitação, quis contar com cada um de nós, a fim de que Ele complete em nós a obra começada. É por isso que essa oração, Jesus vai dizer, lá no versículo 9, eu te rogo por eles. Ou seja, Jesus pede por nós. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, nós pertencemos ao Pai, o Pai nos deu a Jesus. Jesus nos dá a salvação na força do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos santifica, é o Espírito Santo que nos dá vida, é o Espírito Santo quem movimenta a igreja, é o Espírito Santo quem pode nos dar os seus dons para no discernimento acolhermos e fazermos a vontade do Senhor. É somente a partir desse batismo no Espírito Santo, desse mergulho nos dons que o próprio Espírito derrama sobre a igreja, que nós poderemos fazer as maravilhas que o Senhor sonhou para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa existência. Que nós possamos, nesta noite, com convicção e com o desejo de também sermos nós, todos de Deus, para que em tudo em nossa vida, Deus seja glorificado. Assim como na vida de Jesus, o Pai glorificou o seu Filho e a glória completa se deu no derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, que nós também sejamos articulados, movimentados, movidos, impulsionados por este Espírito Santo de amor. Não deixemos um outro espírito habitar em nosso coração, de vaidade, de ódio, de ressentimento. Quantos espíritos o mundo às vezes tenta mostrar como sendo um fator de identidade. Nós, como filhos e filhas de Deus, somos movidos, somos configurados, somos identificados no Espírito Santo de amor que foi derramado sobre a igreja. Não existe outra identidade, não existe outro dom, não existe outro presente que seja mais valioso do que o próprio Deus que se derrama sobre cada um de nós. Ele nos aquece, Ele nos ilumina, Ele nos dá a sua graça e a sua salvação. É por isso que nós louvamos e pedimos, vem Espírito Santo, mas vem para agir em nós. Não vem simplesmente para ficar rodando por aí não, porque você está pedindo para Ele agir e mover a sua vida, para conduzir a sua história, para iluminar os seus passos. É para isso que nós pedimos, vem Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.